Ele chegou a ter 30 milhões de usuários brasileiros cadastrados, mas acabou sendo descontinuado. O que aconteceu? Vamos descobrir isso hoje. No início dos anos 2000, o Orkut era uma febre. Todo mundo queria ter uma conta, mas não era algo fácil de conseguir. Havia uma sensação de exclusividade no ar. No início da internet, como um negócio tão bom e tão grande acabou simplesmente. É difícil entender, não é? Mas hoje vou te contar a grandiosa história desse momento dramático, e você vai descobrir o segredo por trás de tudo o que aconteceu. Eu sei que talvez você seja mais jovem e não tenha conhecido o Orkut, mas para quem não conhece, o que era o Orkut? O Orkut era uma rede social onde as pessoas interagiam, semelhante ao que o Facebook é hoje, que também está perdendo popularidade. O Orkut era algo que os brasileiros adoravam, pois permitia fazer várias coisas como enviar mensagens, escrever posts, entre outras funcionalidades. Acho interessante destacar que as redes sociais não são algo tão novo assim. Já existe há um tempo e já havia gente pensando nelas há bastante tempo. Muito tempo atrás, antes mesmo do tal do Mark Zuckerberg, a primeira rede social do mundo estreou em 1995. Ela se chamava Classates.com e fez muito sucesso no Canadá e nos Estados Unidos. O objetivo principal era conectar os colegas de turma. Sabe aquele coleguinha que estudou com você? Pois é, era para isso que servia. As pessoas podiam lembrar do rapaz que estudou com elas ou daquela professora do ensino médio. Assim, começaram a se comunicar e marcar reuniões. Mas, apesar de o Classates.com ser a primeira rede social da internet, não foi a primeira tentativa de conexão social online. Antes disso, já existiam outras formas de redes sociais, como os BBS, que significa Bulletin Board System. Esses sistemas funcionavam como murais de recados. Para usar um BBS, você precisava conectar seu computador à rede telefônica, mas não era exatamente a internet como a conhecemos hoje. Mesmo assim, nesses murais, era possível encontrar conteúdo de diversos tipos, como informações de empresas, recados e até algumas coisas sobre jogos. A primeira rede BBS foi criada em 1973, permitindo que as pessoas interagissem por meio de murais de recados online, uma forma primitiva da internet que conhecemos hoje. Além disso, havia o Q-Link, uma rede voltada exclusivamente para os computadores Commodore. Se você é mais velho, ao ouvir Commodore, deve sentir uma nostalgia, pois esses computadores foram uma verdadeira mania na época. O Commodore foi lançado primeiramente em 1982 e se tornou muito famoso. Curiosamente, o Q-Link foi a rede que hospedou o primeiro jogo MMO, essencialmente o primeiro jogo online que todos jogavam juntos. Esse jogo era o Clube Caribe da Lucasfilm, mas eu quero mandar scraps. Depoimento. Como tudo isso começou? Vamos iniciar nossa jornada explicando o motivo do nome Orkut. Não foi porque todo mundo falava iogurte, isso não tem nada a ver. Vamos esclarecer para você. Naquela época, as coisas eram um pouco diferentes. O engenheiro de software que criou esse sistema se chamava Orkut Builcott. Ele não criou nenhum golpe de Street Fighter, mas o nome Orkut é realmente dele. Orkut começou seus estudos em ciências da computação e chegou a obter um PhD na área pela Universidade de Stanford. Já naquela época, Orkut estava interessado na ideia de uma rede social. Em 2001, ele criou o Clube NEC, uma rede social onde os estudantes da universidade podiam conversar sobre diversos assuntos. Sei que parece muito com a história do filme A Rede Social sobre o Facebook, mas vamos chegar lá. Em determinado momento, Orkut tinha duas grandes oportunidades. Ele foi convidado para trabalhar tanto na Microsoft quanto no Google. Só que, naquela época, o Google não era o gigante que conhecemos hoje. Ainda estava crescendo e tinha um ambiente de trabalho mais descontraído e inovador, diferente do que é hoje. Mesmo assim, Orkut escolheu o Google devido a essa interação e ao espírito de inovação que a empresa promovia. O Google tinha uma política chamada Política dos 20%. Isso significava que, além do seu trabalho principal, os funcionários podiam dedicar 20% do seu tempo para desenvolver outras ideias e projetos pessoais. Essa liberdade foi crucial para Orkut criar a sua própria rede social. Foi então que Orkut começou a desenvolver sua própria rede social. No início, as pessoas achavam o projeto muito formal, então ele trouxe mais gente para a equipe para ajudar no desenvolvimento. Em janeiro de 2004, nascia o Orkut. Inicialmente, o foco era o público norte-americano, mas o Orkut começou a fazer sucesso mesmo foi no Brasil e na Índia. Tanto é que, em 2005, foi lançada a primeira versão em português,
porque os brasileiros estavam entrando em massa na plataforma. Há alguns estudos que tentam explicar por que o Orkut fez tanto sucesso no Brasil. Como o negócio norte-americano conseguiu conquistar tantos brasileiros? Em 2004, tivemos o boom da internet banda larga no Brasil. Antes disso, as pessoas usavam conexão discada, o que era bem limitado. Quem não se lembra das churrascadas de sábado, quando você tinha que esperar até depois das 2 horas da tarde para se conectar, porque antes disso a linha telefônica ficava ocupada? Com a chegada da banda larga, mais pessoas puderam acessar a internet de forma mais prática e rápida, o que contribuiu para a popularidade do Orkut por aqui. Com isso, a internet se tornou muito mais acessível. Com a banda larga, todo mundo podia passar várias horas online, explorando e descobrindo novas coisas. Isso mudou completamente a dinâmica, pois antes você não tinha essa liberdade. A primeira vez que você ouviu falar no Orkut, provavelmente foi algo assim: cara, tem um esquema novo aí na internet, chama Orkut, mas só dá para entrar com convite. A exclusividade aumentava ainda mais o interesse. E quem tinha convites, muitas vezes dizia: eu posso até te passar um convite, mas tenho algumas condições. Algumas pessoas até começaram a vender convites, aproveitando a exclusividade e o alto interesse. Mas por que essa exclusividade? Primeiro, porque a internet estava começando a se popularizar e era uma novidade para muitos. A exclusividade aumentava o desejo de fazer parte daquela comunidade. Se o acesso fosse liberado desde o início, a rede poderia ter crescido rápido demais, sem a infraestrutura adequada para suportar tantos usuários. Assim, a limitação por convites ajudou a controlar o crescimento e a garantir que o serviço pudesse funcionar bem para todos. Essa estratégia acabou tornando o Orkut famoso, pois quem conseguia um convite se sentia privilegiado e parte de algo especial. Em segundo lugar, essa coisa de exclusividade fez muito sucesso aqui no Brasil porque o brasileiro gosta de se sentir especial. Tudo que é exclusivo atrai a atenção do brasileiro, mesmo que ele não saiba exatamente do que se trata. A exclusividade do Orkut gerou curiosidade e desejo. Depois que o Orkut já estava fazendo bastante sucesso, o cadastro foi liberado para todo mundo, permitindo que qualquer pessoa pudesse criar uma conta. O Orkut foi gerenciado nos Estados Unidos até 2008. Lá no Google, na Califórnia, o Orkut fez tanto sucesso no Brasil que o Google decidiu transferir as operações para o Google Brasil. Por acaso, o escritório ficava aqui em Belo Horizonte. Se você conhece o Shopping Boulevard, é lá em cima que ficava o escritório que gerenciava tudo do Google. E sabe por que eles fizeram isso? Porque o Brasil se tornou o maior público dentro do Orkut. Chegamos a ter 30 milhões de brasileiros no Orkut. Considerando a população brasileira, uma grande parte era usuária dessa rede social. Beleza, mas vamos relembrar um pouco de como era o Orkut, né? Pelo menos assim conseguimos matar a saudade. Uma coisa que todo mundo fazia ao entrar na sua conta era colocar uma foto de perfil. Era engraçado que as fotos eram todas quadriculadas e cortadas, cada uma num tamanho diferente. Não tinha essa de ficar bem organizado. No Orkut, você podia mandar um tal de scrap. Lembra disso? Era tipo uma mensagem que ficava no perfil da pessoa para todo mundo ver. Não tinha essa coisa de mandar inbox ou mensagens privadas. Tudo era público, e qualquer um podia ver as mensagens que você recebia e enviava. Então, você tinha que tomar muito cuidado com o que escrevia nos scraps, porque muitos problemas surgiam por causa disso. Além disso, você não podia adicionar uma pessoa sem pensar bem. Nos scraps e na sua descrição, era comum colocar frases como "amigos são anjos" e outras mensagens cheias de brilhos e enfeites. Se você quisesse falar mais sobre uma pessoa, podia usar os depoimentos. Esses eram textos mais longos e pessoais que ficavam no perfil da pessoa e precisavam ser aprovados antes de aparecerem. O Orkut era cheio dessas pequenas personalizações e interações, que, apesar de simples, criavam uma forte sensação de comunidade e proximidade entre os usuários. E as qualidades no perfil, como sexy, legal e confiável, era ótimo porque, no dia do aniversário, você recebia muitos depoimentos. Aí cabia você aceitar ou não para torná-los públicos. As declarações de amor, amizade e carinho no Orkut eram intensas. Na vida real, muitas vezes, as pessoas só diziam um simples "bom dia", mas no Orkut, elas caprichavam nas palavras. Além disso, os medidores de sexy, legal e confiável eram uma forma divertida de interagir e avaliar os amigos. Isso criava uma dinâmica social interessante,
onde todos queriam ser bem avaliados pelos seus contatos. Você podia ter, no máximo, 10 pontos em cada categoria. E você lembra do apocalipse que aconteceu no Orkut quando liberaram a função de ver quem visitou seu perfil? Aquela pessoa que você ficava stalkeando, olhando todas as fotos, de repente podia saber que você estava bisbilhotando. Era um misto de pavor e curiosidade. Você pensava, nossa, que rapaz bonito, ou nossa, que menina bonita, mas agora tinha que tomar cuidado porque eles podiam ver que você estava de olho no perfil deles. E na tristeza, mas tem uma coisa que fez bastante sucesso no Orkut e realmente emplacou. O tal do Buddy Pock. Era como se você pudesse criar seu avatarzinho, um bonequinho 3D muito bonitinho e fofinho. Muita gente passava horas e horas fazendo seu Buddy Pock, ajustando o cabelo, as roupas e os acessórios, como se isso fosse mudar alguma coisa na vida real. Era divertido e ajudava a personalizar ainda mais o perfil. Mas a maior atração do Orkut eram, sem dúvida, as mancadas que as pessoas davam. Elas escreviam cada coisa nos scraps e depoimentos que era impossível não rir. Quem não lembra das famosas comunidades? Eram o grande lance do Orkut. Você podia encontrar comunidades sobre qualquer coisa, desde interesses específicos até piadas internas e memes. As comunidades eram onde tudo acontecia, e era lá que a gente realmente se sentia parte de algo maior. As comunidades faziam bastante sucesso porque era lá que a gente interagia, fazia novos amigos e encontrava coisas legais. No total, foram criadas mais de 51 milhões de comunidades. As comunidades eram muito famosas e a gente sempre se envolvia nelas. Era legal porque você podia colocar no seu perfil as comunidades das quais fazia parte, o que falava muito sobre você. Tinha comunidades para todos os gostos e interesses, desde as mais sérias até as mais engraçadas. Uma comunidade clássica era Eu Odeio Acordar Cedo com a fotinha do Garfield. Essa era a maior comunidade do Orkut, chegando a ter até 6 milhões de pessoas. Muita gente não gosta de acordar cedo, e a comunidade Eu Odeio Acordar Cedo era um exemplo disso. Outra comunidade memorável era Lindomar, o Sub-Zero brasileiro, um dos primeiros memes da internet brasileira. Tudo começou com um episódio no programa do Ratinho, onde uma babá foi flagrada maltratando crianças e um homem chamado Lindomar deu uma voadora nela ao vivo. Isso gerou várias montagens e uma comunidade dedicada a ele. Agora, uma pergunta que não quer calar. Facebook e Orkut foram criados na mesma época. O Facebook copiou o Orkut? Na verdade, os dois foram lançados quase ao mesmo tempo. Parece piada, mas é verdade. O Facebook nasceu apenas alguns dias depois do Orkut. O Facebook foi lançado oficialmente em 14 de fevereiro de 2004, mas demorou um pouco para sair do meio acadêmico, como você deve ter visto no filme A Rede Social. No início, ele funcionava mais como uma rede social universitária, similar ao que o Orkut tinha criado em 2001. Demorou um tempo para o Facebook se expandir além das faculdades e dos Estados Unidos. Depois que o Facebook começou a evoluir, ele fez muito sucesso nos Estados Unidos, conquistando um nicho de mercado que o Orkut não conseguiu agradar. Inclusive, houve uma matéria na revista Exame onde o autor previa o fim do Orkut. Isso é muito interessante porque mostra que o Google não deu tanta importância à rede social. Hoje, sabemos que o nicho de redes sociais é bilionário, permitindo anúncios e várias outras atividades. Porém, na época, o Google não percebeu o tesouro que tinha em mão. Por não inovar o modelo de negócios do Orkut, o Google acabou perdendo o interesse dos usuários. Enquanto isso, o Facebook continuava a introduzir novidades e funcionalidades atraentes. As pessoas, principalmente no Brasil, começaram a migrar do Orkut para o Facebook. Quando o Google percebeu que o Orkut estava perdendo popularidade, já era tarde demais. Eles tentaram criar outra rede social, o Google+, mas não teve o mesmo sucesso. Muita gente teve conta no Google+ apenas porque era obrigatório para ter um canal no YouTube, mas usar mesmo, quase ninguém usava. Outro grande problema do Orkut era seu modelo de negócio. Eu nunca entendi muito bem como funcionava a monetização. É importante lembrar que aquilo ali tinha um custo. O Facebook veio com uma visão mais clara de integração entre pessoas e marcas, permitindo anúncios e diversas outras atividades. O Orkut até tentou isso mais no final, mas não conseguiu competir. Outro motivo pelo qual o Orkut não conseguiu se manter relevante foi a falta de atualização para dispositivos móveis. A partir dos anos 2010, os smartphones começaram a se tornar mais acessíveis. As pessoas não precisavam mais ficar na frente do computador, elas tinham internet no celular. O Orkut, porém, não funcionava bem em navegadores de celular. Sua versão mobile era bem básica, enquanto o Facebook já se preocupava com essa questão desde o início. Além disso,
o Orkut começou a se tornar uma rede social tóxica, semelhante ao Twitter em alguns aspectos. As discussões se tornaram agressivas, havia muitas correntes spam, e o site ficou cheio de propagandas de aumento de membros do corpo humano. Virou uma verdadeira bagunça, uma terra de ninguém. Surgiu até o termo orkutização para descrever essa desordem. Curiosamente, o Google, em um depoimento, disse que a morte do Orkut se deveu ao sucesso de outras redes sociais, incluindo o Google+. Mas sabemos que o Google+, não teve sucesso. Então, essa justificativa não tem muita credibilidade. A grande conclusão é que o Orkut morreu porque não acompanhou os tempos. Ele ficou no passado. Muita gente sente nostalgia pelo Orkut, mas tudo que podia ser feito lá pode ser feito no Facebook hoje em dia. Ainda assim, o Facebook também precisa inovar, senão corre o risco de perder relevância. Eu, por exemplo, já não abro mais o Facebook. E você? Ainda usa o Facebook? Pois é. Será que daqui a algum tempo teremos que fazer um vídeo sobre o Facebook? Acho que não, porque ele é muito grande e está envolvido em várias outras áreas, mas é algo para se pensar. Agora, quero saber de você. Qual era a coisa que você mais gostava no Orkut? E se ele voltasse, você gostaria de usar novamente? Deixe seus comentários, quero saber a opinião de vocês. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Vamos ficando por aqui, mas a qualquer momento eu volto com mais um vídeo quentinho para você. Então, até mais e tchau!